E o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime elaborou um relatório que visa trazer luz aos principais desafios enfrentados pelo Brasil quando se fala de cibersegurança. Além disso, o texto propõe ao governo 20 propostas e medidas para o desenvolvimento de segurança digital no país. O documento contou com a colaboração de especialistas em instituições de 10 setores econômicos, que representam 70% do Produto Interno Bruto brasileiro, incluindo o FEComércio de São Paulo e a Federação Brasileira de Bancos. Tudo foi entregue ao governo federal. E sobre o assunto, vamos conversar agora ao vivo com Graziele Viana, que é especialista em governança de dados e em TI de alta complexidade. Vamos lá, deixa eu colocar a Graziele, nossa convidada, aqui na tela. Olá, boa noite. Boa noite, Marisa. Tudo bem? Tudo bem, você, Graziele? Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui da nossa edição de hoje. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão relevante. Que bom. Opa, pera só um minutinho que eu acabei tirando você da tela. Perdão, agora sim. Vamos lá. Graziele, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente quais são os principais pontos desse documento para melhorar a cibersegurança aqui no Brasil. Bom, são alguns pontos bem importantes, né? Eu vou citar aqui os 5 mais importantes deles. Na verdade, eles estão todos interligados, viu, Marisa? O primeiro, na minha visão, mais importante é a conscientização. Então, a gente lida com a ausência, né, de educação cibernética. Então, os usuários, as pessoas comuns e as pessoas no trabalho, elas vêm usando tecnologia sem conhecimento sobre o uso adequado e sobre os riscos digitais aos quais elas estão expostas. Então, o primeiro ponto aí que é colocado no documento é a necessidade de investir em educação e conscientização da população em geral. Um outro ponto importante é a criação de leis que tipifiquem aí os crimes digitais e criem punições e delegacias específicas, porque hoje a gente não tem dados estatísticos reais, porque muitas empresas e muitas pessoas não registram ocorrência por não haver punição e por não haver muitas delegacias para fazer isso. As pessoas até desconhecem como fazer, né? Um terceiro ponto colocado no documento é a necessidade da criação de uma estrutura de coordenação central de cibersegurança. Caberia a esse instituto, né, essa associação, fazer a gestão de recursos, tanto para capacitação, fomentar realmente todas as iniciativas aí do país em relação ao tema. Isso já existe, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos e até no Chile. E, por último, financiamentos mesmo. Então, precisaria investir dinheiro em todas essas medidas, né? Incentivos tanto na educação das pessoas, da população em relação à segurança cibernética, quanto na capacitação de profissionais. A gente tem um gap de profissionais na área de segurança da informação, e isso não é só aqui no Brasil, né? Isso é global. Mas para a gente aumenta, porque nós temos vários profissionais dessa categoria trabalhando para empresas fora do Brasil. Então, um desses tópicos é capacitar profissionais, trazer novos profissionais para essa área que é tão importante. Agora, Graziele, caso essas propostas sejam seguidas, que são bem interessantes, aliás, o que muda para o brasileiro? Ou seja, como uma governança digital centralizada, atualizada, faria diferença na vida do dia a dia do brasileiro? Faz toda a diferença, porque uma vez que a gente consiga colocar tudo isso em prática, essa governança centralizada seria para gerenciar todas as atividades, né, em prol aí dos objetivos do mercado, né? Isso é uma pressão do mercado pela falta de profissionais e pela exposição, principalmente. Na vida do brasileiro, uma vez que isso funcione, a gente vai lidar com uma população, com pessoas mais capacitadas e orientadas, logo já se cria uma primeira barreira aí contra o cybercrime, porque a gente costuma dizer em segurança que o usuário é o elo mais fraco. Então, se o usuário preparado, ele não é mais, ele deixa de ser o elo fraco, ele se torna um elo forte aí nessa corrente.
Então, ele está menos exposto, aí o cidadão comum, a pessoa que usa o banco, que usa a rede social, ela se torna menos exposta, uma vez que ela conheça os riscos. Eu terei mais oportunidades, mais profissionais entrando no mercado e melhor qualificados. Então, eu gero renda para a população, eu gero segurança para as empresas. Hoje, por exemplo, a Febraban entrou nessa briga, né, comprou essa briga, porque os bancos investem muito em seguro justamente para lidar com esse cybercrime, em seguros e em segurança digital. Então, uma vez que isso dê certo e que isso realmente funcione, ao melhor dos mundos, todos nós estaremos melhor protegidos e com mais incentivos aí, financeiros, inclusive, né? E mais empregos, maior geração de empregos. Agora, Graziele, você chegou a comentar sobre os outros países. Como estamos hoje no Brasil com relação à cibersegurança, tanto nessa governança, não é, do governo, quanto no setor privado? Como que nós estamos nessa cibersegurança hoje? São pontos bem relevantes. Nos últimos 10 anos, o Brasil ele investiu bastante em segurança digital e na digitalização do governo. O nosso governo ele é bastante digitalizado, né? Isso aí eu estou falando da esfera pública. Além disso, ele acabou entrando em regime de cooperação com outros países e demonstra se preocupar com o tema. Porém, falta uma estratégia nacional relacionada ao tema, existe a falta de conscientização do poder público como um todo, né? Estamos falando de um país muito grande, então é necessário que todos os órgãos públicos compreendam e que façam valer essa segurança. Em relação às empresas, né, ao poder privado, a LGPD ela foi o primeiro passo importante nesse sentido, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela obriga todas as empresas a começarem a pensar em proteção de dados, porque elas precisam obedecer à lei. Isso protege os meus dados, os seus, os dados do cidadão comum. Porém, ainda existe uma falta de adesão. Tem muitas empresas ainda que não aderiram à lei, que não estão em conformidade, porque simplesmente não confiam. Então, falta também fiscalização, faltam incentivos, né? Um dos pontos do documento, que eu acabei não citando anteriormente, são incentivos para que pequenas e médias empresas também possam investir em segurança da informação. E quem sabe aí elas possam começar atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe muito trabalho a ser feito, o gap de profissionais na área de segurança da informação acaba atrapalhando muito, principalmente nos negócios menores, né, que acabam terceirizando, mas mesmo para as empresas de terceirização é complicado realmente atender. Mas a gente tem uma jornada muito grande ainda nesse sentido para evoluir. Os outros países eles já contam com políticas mais estruturadas, com leis mais robustas, né? A gente tem leis muito antigas ainda, então tem muito trabalho a ser feito, sim. Já se começou pelo governo, mas a gente está falando de um país de proporções continentais, né? Precisa até chegar na casa do cidadão comum, demanda muito esforço, e eu acho que o poder privado, as empresas, têm um grande papel nisso também. Com certeza. Bom, vamos acompanhando de perto para ver essa evolução toda. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Graziele Viana, aqui no nosso Olhar Digital News. Espero encontrá-la em outros momentos. Eu também. Obrigada, Marisa. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. É isso aí, pessoal. Nós conversamos aqui com Graziele Viana, que é especialista em governança de dados e em TI de alta complexidade. Interessante, vamos acompanhando bem de perto esse assunto.